E aí, chegamos ao nosso último encontro sobre os 5 solas. E para fechar com chave de ouro, vamos falar do princípio que amarra tudo: Soli Deo Glória. A gente vai entender o que na prática significa dar glória somente a Deus. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa que todo mundo vive. Quem já parou para se perguntar qual é o propósito de um dia comum? Sabe, acordar, ir para o trabalho, cuidar da casa, da família. Será que tem um sentido maior por trás dessa nossa rotina de todo dia? Pois é, a Reforma Protestante trouxe uma resposta, e que resposta! Uma que pode literalmente virar de cabeça para baixo a maneira como a gente enxerga tudo. E essa resposta cabe em 3 palavras: Soli Deo Glória. Tá, mas o que significa exatamente Soli Deo Glória? Olha, de forma bem direta, é a ideia de que, no final das contas, toda a glória pertence só a Deus. E o motivo é até simples, né? Se tudo vem dele e é para ele, qual o espaço que sobra para o nosso mérito? Nenhum. Esse é o ponto de partida para entender o porquê de tudo. E aqui vem a parte que eu acho mais fascinante. Soli Deo Glória não é só mais um item na lista, sabe? É a conclusão lógica inevitável dos outros 4 solas. Pensa numa equação de matemática. Se as outras partes estão certas, o resultado só pode ser um. Então vamos montar essa equação juntos. Se a nossa base é sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, e a salvação vem sola gratia, somente pela graça, a gente recebe isso sola fide, somente pela fé, e tudo acontece solos Christus, somente em Cristo. A pergunta que fica é: o que sobra para o nosso esforço? A resposta é nada, absolutamente nada. Por isso a conclusão é inevitável: Soli Deo Glória, a glória toda de Deus. Gente, o impacto disso na época foi uma coisa gigantesca. Foi uma verdadeira revolução. Essa ideia, ela não só rachou, ela demoliu aquela parede que separava a vida em 2 caixinhas, a do sagrado e a do secular. De repente, essa separação entre ter uma vida normal e uma vida para Deus simplesmente deixou de existir. Olha só essa tabela. A diferença fica gritante, né? Na visão medieval, a vida espiritual de verdade, aquela séria, era coisa para poucos, sabe? Para os padres, para as freiras. A reforma veio e virou isso de ponta cabeça, dizendo: não, toda a vida espiritual, o lugar de servir a Deus, não é se isolando do mundo, mas bem ali, no meio dele, exatamente onde cada um de nós está. E isso nos leva a um conceito que é, uau, super poderoso: a vocação. A ideia aqui é que todo e qualquer trabalho honesto é um chamado de Deus. Não importa se a pessoa é eletricista, professora, artista, o trabalho passa a ser uma forma de adoração. Ele ganha um mesmo peso, um mesmo valor espiritual que o trabalho de um pastor. Ok, mas o que isso significa na prática, no dia a dia? Significa que as coisas mais simples, mais corriqueiras, tipo uma refeição em família ou a dedicação ali no trabalho, tudo isso ganha um propósito gigante. Deixa de ser só uma tarefa qualquer e vira uma oportunidade de glorificar a Deus. E tem um exemplo perfeito disso, que é o do compositor Johann Sebastian Bach. É simplesmente incrível pensar nisso. No final da maioria das partituras dele, ele não só assinava o nome, ele escrevia as iniciais SDG, Soli Deo Glória. Para ele, cada nota musical era uma forma de glorificar a Deus. A música dele era sua adoração. E é importante dizer que essa ideia não surgiu do nada, não foi uma invenção da reforma. A raiz dela está lá na Bíblia. Como a gente lê em 1 Coríntios, tudo, mas tudo mesmo que a gente faz, até as coisas mais básicas como comer e beber, pode e deve ser para a glória de Deus. O que isso quer dizer? Que não existe tempo neutro na vida. Vale a pena reforçar isso mais uma vez. Aquela ideia de que existem trabalhos mais espirituais que outros, ela simplesmente some. Fazer um trabalho com excelência, com integridade, não importa qual seja a profissão, é uma forma poderosíssima de honrar a Deus. E olha, essa ideia vai muito além do trabalho. Ela redefine o propósito da nossa própria existência. O breve catecismo de Westminster resume isso de um jeito genial. O objetivo principal da vida não é a nossa autorrealização, mas sim glorificar a Deus e ter a alegria nele. E o mais legal é que as duas coisas andam juntas, a nossa alegria e a glória de Deus. E para fechar esse raciocínio com chave de ouro, a Bíblia diz lá em Romanos que tudo vem dele, existe por meio dele e é para ele. É a declaração final, o ponto culminante. Tudo, absolutamente tudo, aponta para a glória de Deus.
E assim a gente encerra a nossa série. E eu queria deixar uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a gente levar o Soli Deo Glória a sério de verdade, como isso muda a nossa percepção do dia a dia? Se tudo pode ser feito para a glória de Deus, será que ainda sobra alguma parte da vida que é só secular,